Pessoal, quando nós falamos sobre desmatamento, claro, nós estamos falando sobre um dos mais graves problemas ambientais enfrentados pela sociedade moderna. Vamos começar pensando que o desmatamento é a retirada da vegetação original de um local. E ele também pode ser chamado de desflorestamento. É a mesma coisa. Basicamente, nós podemos elencar 3 elementos que justificam o desmatamento na atualidade. O primeiro são as atividades econômicas, agricultura, pecuária, mineração, a própria construção de usinas hidrelétricas e o crescimento das cidades. Então, esses 3 fatores que basicamente justificam o alto grau de desmatamento que o mundo vivencia atualmente. Nós podemos entender que o desmatamento é um problema ambiental que se dá a partir da Revolução Industrial. Então, a partir do processo de industrialização, o desmatamento se torna de fato um problema ambiental intenso. Graças, evidentemente, à necessidade, especialmente de recursos naquele momento, para a indústria. E daí não parou mais, ele só vem crescendo e acelerando em ritmo e em extensão. E o que preocupa tanto na questão do desmatamento? Não pense que é só a retirada da vegetação original. É porque, na verdade, o desmatamento, isso é comprovado por meio científico, ele é uma porta aberta para outros problemas ambientais. Então, quando o desmatamento ocorre em determinadas áreas, é possível identificar, por exemplo, num primeiro momento, erosão dos solos. Os solos começam a ser retirados, especialmente pela água da chuva, porque agora ele está desprotegido, ele está sem a vegetação original. Aí, a partir do processo de erosão, a gente tem o assoreamento dos rios, que é o lançamento de grande volume de partículas do solo, ou seja, da erosão, no leito de rios. Isso pode provocar, inclusive, o desaparecimento de alguns cursos d'água. Além disso, é preciso pensar que as vegetações elas têm um papel muito significativo, especialmente as florestas, na circulação das massas de ar. Então, os ciclos de chuvas dependem muito da existência dessas vegetações. Quando a gente retira essas vegetações, adivinha? Muda-se os ciclos de chuvas. E isso está diretamente ligado também ao aquecimento global. Menos vegetação, mais temperatura elevada de um modo geral no mundo todo. Segundo os dados da Global Forest Watch, em 2018, a cada minuto foram desmatados o equivalente a 30 campos de futebol no mundo. E você sabe quais são os países que mais desmatam em volume no mundo? Pois olha só, quem lidera a lista? Brasil. Então, o Brasil, a Indonésia, a República Democrática do Congo, Malásia, Bolívia e Colômbia são os maiores desmatadores do mundo. Bom, o desmatamento no Brasil é sem dúvida muito preocupante, até porque nos últimos anos ele vem crescendo. E aqui as causas não são diferentes do restante do mundo. O principal fator para o desmatamento acelerado no Brasil é, de fato, o crescimento da agropecuária. A expansão da agricultura, especialmente nas regiões centro-oeste e norte, também das áreas destinadas à criação de animais, todos esses fatores juntos formam aquilo que a gente conhece como expansão da fronteira agrícola. E a cada vez que essa fronteira agrícola se expande, ou seja, cada vez que as áreas produtivas, tanto para a agricultura como para a pecuária, elas aumentam, então necessariamente vai haver desmatamento. E o que mais agrava a situação é que essa expansão da fronteira agrícola ocorre justamente nas regiões do Cerrado e da Amazônia, o equivalente ali à região centro-oeste e à região norte. Dá uma olhada para você perceber como isso é muito grandioso nos dados do gráfico. Bom, como vocês podem observar no gráfico, que trata dos alertas de desmatamento na Amazônia por mês, durante o período de agosto de 2015 a junho de 2019, são verificadas muitas variações nos índices de desmatamento. Porém, é bastante nítido que no ano de 2019, especialmente a partir do mês de abril, esse crescimento se dá de forma bem acelerada. Esse desmatamento ele é justificado basicamente por mudanças nas políticas ambientais do Brasil. Então, e o que fazer para conter o desmatamento? Porque se a gente pensar que a agricultura vai continuar crescendo, a pecuária vai continuar crescendo, a indústria também, as cidades vão crescer, porque a população mundial aumenta, como resolver essa questão? Como fechar o cerco para que o desmatamento não aconteça de forma tão intensa? É claro que existem formas de fazer com que o desmatamento seja contido. Tudo isso baseando-se na política do desenvolvimento sustentável. A
primeira grande proposta é que a agricultura e pecuária elas consigam aumentar em termos de produtividade, ou seja, não há mais necessidade em muitos países de se expandir áreas dedicadas à agricultura e à pecuária, mas sim de aumentar a produção dentro dessas áreas, que já são utilizadas. Assim, nós poderíamos conter o crescimento do desmatamento sem o sacrifício dessas atividades econômicas que são tão importantes para o país. Outro fator importante que pode ajudar e deve ajudar no processo de contenção do desmatamento no mundo depende exclusivamente dos governos. Então, o governo de cada país, como o do Brasil, por exemplo, precisa desenvolver políticas públicas rígidas, endurecer realmente a partir das leis, né, da composição das leis, para conter esse avanço do desmatamento. É preciso, além de criar leis mais rígidas, que haja também fiscalização e punição daqueles indivíduos que, por exemplo, desmatarem em local proibido. Outro fator que pode contribuir para a desaceleração do desmatamento também são políticas públicas, mas ligadas ao comércio, de mercadorias, por exemplo, de produtos que tenham origem em áreas de desmatamento ilegal. Então, quanto mais o mundo cercar, né, e proibir, por exemplo, a compra, a venda desse tipo de mercadoria, menos desmatamento tende a ocorrer. E um outro elemento é o incentivo à prática agrícola e pecuarista ligadas às famílias, né? O que a gente conhece aqui no Brasil como agricultura familiar. Tudo isso com base necessariamente nas regras do desenvolvimento sustentável, que seria basicamente produzir hoje, mas pensando nas gerações futuras, para que essas gerações futuras não fiquem sem os recursos naturais. Lidera a lista? Brasil. Então, o Brasil, a Indonésia, a República Democrática do Congo, Malásia, Bolívia e Colômbia são os maiores desmatadores do mundo. Bom, o desmatamento no Brasil é sem dúvida muito preocupante, até porque nos últimos anos ele vem crescendo. E aqui as causas não são diferentes do restante do mundo, né? O principal fator para o desmatamento acelerado no Brasil é, de fato, o crescimento da agropecuária. A expansão da agricultura, especialmente nas regiões centro-oeste e norte, também das áreas destinadas à criação de animais, todos esses fatores juntos formam aquilo que a gente conhece como expansão da fronteira agrícola. E a cada vez que essa fronteira agrícola se expande, ou seja, cada vez que as áreas produtivas, né, tanto para a agricultura como para a pecuária, elas aumentam, então necessariamente vai haver desmatamento. E o que mais agrava a situação é que essa expansão da fronteira agrícola ocorre justamente nas regiões do Cerrado e da Amazônia, o equivalente ali à região centro-oeste e à região norte. Dá uma olhada para você perceber como isso é muito grandioso nos dados do gráfico. Bom, como vocês podem observar no gráfico, que trata dos alertas de desmatamento na Amazônia por mês, durante o período de agosto de 2015 a junho de 2019, são verificadas muitas variações nos índices de desmatamento. Porém, é bastante nítido que no ano de 2019, especialmente a partir do mês de abril, esse crescimento se dá de forma bem acelerada. Esse desmatamento ele é justificado basicamente por mudanças nas políticas ambientais do Brasil. Então, e o que fazer, né, para conter o desmatamento? Porque se a gente pensar que a agricultura vai continuar crescendo, a pecuária vai continuar crescendo, a indústria também, as cidades vão crescer, porque a população mundial aumenta, como resolver essa questão? Como fechar o cerco para que o desmatamento não aconteça de forma tão intensa? É claro que existem formas de fazer com que o desmatamento seja contido. Tudo isso baseando-se na política do desenvolvimento sustentável. A primeira grande proposta é que a agricultura e pecuária elas consigam aumentar em termos de produtividade, ou seja, não há mais necessidade em muitos países de se expandir áreas dedicadas à agricultura e à pecuária, mas sim de aumentar a produção dentro dessas áreas, que já são utilizadas. Assim, nós poderíamos conter o crescimento do desmatamento sem o sacrifício dessas atividades econômicas que são tão importantes para o país. Outro fator importante que pode ajudar e deve ajudar no processo de contenção do desmatamento no mundo depende exclusivamente dos governos.
Então, o governo de cada país, como o do Brasil, por exemplo, precisa desenvolver políticas públicas rígidas, endurecer realmente a partir das leis, né, da composição das leis, para conter esse avanço do desmatamento. É preciso, além de criar leis mais rígidas, que haja também fiscalização e punição daqueles indivíduos que, por exemplo, desmatarem em local proibido. Outro fator que pode contribuir para a desaceleração do desmatamento também são políticas públicas, mas ligadas ao comércio, de mercadorias, por exemplo, de produtos que tenham origem em áreas de desmatamento ilegal. Então, quanto mais o mundo cercar, né, e proibir, por exemplo, a compra, a venda desse tipo de mercadoria, menos desmatamento tende a ocorrer. E um outro elemento é o incentivo à prática agrícola e pecuarista ligadas às famílias, né? O que a gente conhece aqui no Brasil como agricultura familiar. Tudo isso com base necessariamente nas regras do desenvolvimento sustentável, que seria basicamente produzir hoje, mas pensando nas gerações futuras, para que essas gerações futuras não fiquem sem os recursos naturais.